Agora, nós estamos recebendo o secretário estadual de turismo, deputado estadual Flávio Nogueira Júnior. Secretário, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui, ainda mais agora com você também, Douglas, participando desse programa. Secretário, obrigado. Vamos começar. Eu queria que o senhor, a gente vai falar de centro de convenções, mas eu queria que o senhor fizesse bem rápido um balanço dessa difícil tarefa do senhor de administrar o turismo num período de pandemia. Quer dizer, então, litoral, nós tínhamos um período em que não se podia ir para o litoral, bares fechados, não podia se realizar eventos, e mesmo depois que a pandemia deu sinais de diminuição nos números, nos novos casos, e também diminuição no número de mortes, ainda continuaram as restrições. Né? Então você tem uma secretaria que tem a função de fomentar o turismo, mas impedida por conta da pandemia. Como é que foi esse desafio, secretário? Olha, Douglas, como você bem falou, foi um desafio muito intenso. Essa retomada do turismo, que não só aqui no Piauí, em todo o Brasil e mundo, era bem esperada. Eu lembro que no início que se deu a pandemia, bem no início, lá no início de 2021, as pessoas estavam todas assombradas, inclusive eu. E o setor hoteleiro, o setor gastronômico, todos não sabiam o que fazer, certamente com as mãos na cabeça. E aí a gente teve que se reinventar. Quando a gente pensava em retomar, vinha uma nova onda. Começou a fazer contato com o governo federal, com o Ministério do Turismo, através de todas as secretarias estaduais de todo o país. Passando pela mesma situação? Pela mesma situação, em diversos fóruns, através de videoconferências, a gente via a angústia e até, de certa forma, ficava um pouco mais tranquilo, que não era só aqui no estado, mas que a gente pôde perceber uma coisa boa também, que as pessoas dos seus estados estavam fazendo mais viagens domésticas, viagens de até 500 quilômetros. E aí foi a oportunidade de a gente intensificar os nossos potenciais turísticos aqui no estado. Principalmente no litoral, mas também na Serra da Capivara, na região de Castelo, que começou a acontecer aqui uma coisa inesperada. Muitas trilhas que as pessoas queriam conhecer, tanto de bicicleta quanto de moto, até quanto a pé, e visitaram muito a região de Castelo, porque queriam também conhecer até o cânion do Rio Puti, que só ouviu falar, mas não chegavam até lá. Até porque esse tipo de esporte, em período de pandemia, é até mais seguro, porque são poucas pessoas mais conhecidas. Ao ar livre. Ao ar livre, isso. Né? E aí foi daí que a gente começou a entender também que era preciso fazer uma infraestrutura de qualidade em todas essas regiões. E nós estamos fomentando isso. Temos obras de mobilidade urbana em todo o litoral, na região da Serra da Capivara, e agora, a partir do próximo mês, nós estamos fazendo a ordem de serviço da estrada que vai de Castelo até a Cachoeira da Lembrada, lá em Buriti dos Montes, que dá acesso ao cânion do Rio Puti. Toda asfaltada até o final do ano e que vai certamente despertar ainda mais aos piauienses e aqueles que não são piauienses, que têm o interesse de conhecer o cânion do Rio Puti com uma bela cachoeira, um espetáculo na natureza. Secretário, aquele trabalho, inclusive, que depois daquele acidente que houve, naquela visita ao cânion, aquele acidente que repercutiu no Brasil todo, e o governo do Piauí, de imediato, determinou que houvesse uma inspeção no cânion para saber em relação à segurança, como é que estava a segurança. Aquela inspeção a gente noticiou, mas depois não se falou muito dos resultados. Já foi concluída? Já tem resultado? Já está tudo ok? Não, ainda não foi concluída. Eu não quero adiantar os fatos, mas eu acredito que se houve negligência, talvez não seja possível nesse momento a gente falar. Eu acho que foi uma fatalidade mesmo. Acredito que seja uma fatalidade e eu espero que isso tenha acontecido. E, de certa forma, que continuam os visitantes indo lá ao cânion do Rio Puti, como também em outras áreas do estado do Piauí. Agora, secretário, no caso, agora, a gente trouxe vários infectologistas, conversou, inclusive com integrantes do COI, sobre as perspectivas, e a gente deu um final aí de onda da variante Ômicron como... enfim, durou um pouco mais do que o previsto, ela começou um pouco mais cedo, terminou um pouco depois do que estava sendo previsto, mas basicamente dentro do que o COI previa. Então já se tem a liberação do uso da máscara em alguns locais. Se não houver o aparecimento de uma nova variante, a tendência realmente
é que a situação fique cada vez mais normalizada, já se estuda a mudança, digamos, de status de pandemia para endemia. O que é que a Secretaria tem projetado para o futuro, baseado e levando em conta que a situação, aos poucos, vai melhorando? Olha, a gente depende exclusivamente do boletim diário do COI. Diário que eu digo semanais. Há um movimento, e esse movimento irá sexta-feira sair no Diário Oficial, de flexibilização. Tanto o prefeito da capital já anunciou, como o Estado também irá anunciar. A partir do momento que a gente se programa de acordo com o decreto estadual, nós vamos fazendo também com que a flexibilização em termos de pontos turísticos, em termos de receptividade turística, aconteça da mesma forma. Nós aderimos ao selo Mais Turismo ano passado, e esse selo Mais Turismo, de uma das qualidades dele, avalia no seu estabelecimento, ou hotel, por exemplo, ou pousada, o turista pode ir lá avaliar se realmente essa pousada está propícia para atender com todos os critérios exigidos pela vigilância sanitária, como o distanciamento, como álcool em gel, uso de máscara ou não, enfim. E isso também nos ajuda a ter esse feedback, se realmente esse estabelecimento está pronto para receber esses turistas durante esse período de pandemia. Com esse feedback, a gente vai triando os estabelecimentos que são realmente necessários que haja uma mudança ainda e outros que podem progredir. Então, são com essas ações, por exemplo, que a gente vai se reinventando. É preciso a gente entender que a pandemia está passando, mas ainda não passou. E após isso, nós teremos certamente um período não só de alívio, mas um período muito bom para que a gente possa ainda alavancar ainda mais o turismo no Piauí. Secretário, falar um pouco de política. O senhor, deputado estadual pelo PDT, e assim como outros parlamentares, como é o caso do deputado Nerinho, que era do PTB, deputada Janaína, que era do PTB, deputado Hélio Isaías também, que era do Progressistas, que decidiu ficar na base do governo. São vários parlamentares que estavam esperando uma definição em relação à federação para escolher um partido. O PDT a gente já sabe, o deputado federal Flávio Nogueira, a gente já sabe que não decidiu que não vai ficar mais no PDT, em função de uma discordância de entendimento sobre matérias votadas no parlamento. Ele tinha uma opinião, o partido tinha outra. E agora, com a dúvida nessa federação, deputado, já tem alguma decisão para onde o senhor e os seus colegas vão se filiar? Olha, tanto eu quanto o deputado federal Flávio Nogueira, nós iremos filiar ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Esse convite já foi feito mais de uma vez, desde o ano passado, pelo governador Wellington Dias, e nós aceitamos desde o início. Estávamos esperando o tempo dele, o tempo do partido, para ver se isso realmente se concretizasse. A gente tinha que entender que nós somos da base do governo. E esse bloco não pode andar junto, como ele mesmo fala, esse time, com algumas divergências. Por exemplo, a federação. Alguns deputados citados tinham a intenção de ir para outro partido que fizesse a federação. Mas a partir do momento que há uma dúvida se realmente, embora a gente saiba a nível nacional que os dirigentes partidários continuam dizendo que haverá a federação, mas a federação só acontecerá após o prazo de filiação. E se não acontecer? E se não acontecer? Porque tudo pode acontecer. É verdade. Não é isso? Então, acredito que, por conta dessa dúvida, alguns deputados da base, que já foram citados várias vezes pela mídia, e é verdade, eles irão tudo filiar também ao Partido dos Trabalhadores. O deputado Firmino Paulo já tinha adiantado que Oliveira Neto, deputado Oliveira Neto também. Vi que desde há um bom tempo a deputada Janaína tinha esse interesse, também, assim como o deputado Nerinho. E por último agora o deputado Hélio Isaías. Ouvi dizer, não conversei com ele ainda, sobre o deputado Fábio Xavier. Ele estava em conversa aí também para ir para a federação, talvez PSB, mas o que eu vi por último agora, não sei, eu não posso dizer por ele, é que ele também irá para o Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Flávio Nogueira vai para o PT ganha mais uma cadeira no Parlamento Federal, quer dizer, deputada Rejane, deputado Merlong, deputado Flávio Nogueira, né? São três deputados federais, né? Então, quer dizer, fortalece muito o partido. E aí, com todos esses parlamentares no PT, deputado, já houve uma conversa,
com o governador, com o futuro coordenador Osmar Júnior, de uma previsão de quantos parlamentares o PT pretende eleger com essa chapa, contemplando todo mundo? Olha, eu já conversei com alguns membros do Partido dos Trabalhadores. A ideia é que, com essa composição, existe ainda pré-candidatos que não são deputados federais, por exemplo, mas que têm grande chance de ser eleito. A ideia é que do Partido dos Trabalhadores consiga eleger 5 deputados federais. E para deputado estadual, para a Assembleia Legislativa, em torno de 12 deputados estaduais. 12 para a Assembleia Legislativa? Será, no caso, a boa bancada. O PMDB projeta 10, né? Isso. Com o ingresso comigo e mais 6, no caso 7, o PT já fica com 12. Já tem 12 ali. E a ideia é manter. A ideia é manter os 12. Eu acho que não é possível, que é possível, e muito, que há grande viabilidade com relação a isso. Basta a gente ter sabedoria e discernimento e trabalhar como um time, porque não adianta você querer dizer, se vier um, vou para outro, aí você, porventura, não se elege. É melhor você ser suplente de 12 do que ser de um. Verdade. É só ter inteligência. Secretário, obrigado pela participação, e nós já ficamos agendados para o senhor voltar à cobertura do Sistema Dia de Comunicação das eleições, para o senhor voltar aí já como candidato à reeleição, para a gente detalhar aí, no caso, as propostas do candidato. Muito obrigado. Eu agradeço, estou sempre à disposição e feliz por lhe rever. Feliz também, secretário. Obrigado pela presença.